Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, tendo sempre em mente que a missão de perdoar os bandidos pertence a Deus. A missão da polícia é, única e exclusivamente, promover o encontro das duas partes e, geralmente, por meio de vacinação. Quando a bandidagem é inoculada com o Zé Balinha, é tiro e queda, como diz o outro. Funciona sempre. Hoje, 5 de novembro de 2025, é o dia do protético, o dia nacional do design, o dia do técnico agrícola, o dia do designer gráfico, o dia da ciência e cultura, o dia do escrivão de polícia, o dia do técnico em eletrônica, o dia nacional do radioamador, o dia do corpo de saúde da Marinha, o dia nacional da língua portuguesa e o dia mundial da conscientização sobre tsunamis. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro voltando a subir, bolsa de valores em alta, Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. É sempre muito triste quando o CL News precisa abrir espaço para divulgar conversa de bêbado, em vez de trazer notícias de real interesse da população, para que cada um possa formar uma opinião sobre determinado assunto e seguir em frente, ciente de que essa discussão de um tema qualquer é produtiva, beneficia a todos e ajuda o fazendão a chegar mais perto da condição de poder ser chamado um dia de país. Na imprensa tradicional, vendida, e mesmo nas mídias sociais, indignadas, não se fala em outra coisa a não ser na declaração do cachaceiro presidente dos traficantes, o maior ladrão da história do Brasil, que disse ter havido uma matança no Rio de Janeiro. Certamente, para ele, perder mais de uma centena de eleitores assim de uma vez só deve ser muito incômodo, não é? Mas, além de fazer essa crítica que equivale a uma conversa fiada de pinguço encachaçado, o presidente dos traficantes, eterno defensor e patrocinador da criminalidade, também defendeu a chamada Lei Antifacção, que é anti só no nome, porque reduz a pena de 3 anos para 1 ano e 8 meses para os membros de facções. Hoje, a pena mínima para um integrante do crime organizado é de 3 anos de reclusão. Pelo projeto de lei fake apresentado pelo desgoverno Petralha de ocupação, passa a ser de 1 ano e 8 meses, porque foi criada a figura altamente contraditória do crime organizado privilegiado. Portanto, fica muito claro, fica transparente mesmo que esse desgoverno Petralha não consegue abandonar a ideia de que o criminoso é um coitadinho, mesmo com a escalada de violência e do crime organizado no fazendão. E não abandona por um motivo muito simples. O desgoverno Petralha é formado por uma quadrilha de bandidos, cujo maior interesse é proteger a bandidagem. Até o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, já disse com todas as letras, sem medo de ser mal interpretado, que, no Brasil, a bandidagem opera livremente porque a bandidagem está dentro do governo. O Brasil não combate o crime porque o crime está no poder. E quando os bandidos mandam no Estado, a corrupção deixa de ser exceção e passa a ser regra, se transformando em política oficial. É axiomático. Ser petralha é ser criminoso, é defender e aplaudir a prática do crime, do terrorismo, da corrupção, é estar sempre envolvido em ações ilícitas, ilegais, criminosas. Por isso mesmo,
o PT é amplamente conhecido como o partido terrorista, o partido dos traficantes, o partido das trevas, o partido do tráfico. Na outra ponta dessa linha está gente como o governador carioca Cláudio Castro, chamado de picareta pelo cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados. E o governador carioca, sem meias palavras, jogou tudo no ventilador, explicando em detalhe o que é que está por trás de toda essa encrenca no momento em que o problema da criminalidade se agrava mais e mais no Rio de Janeiro. A polícia a gente compra hoje 500 viaturas blindadas por ano. Nunca o Rio de Janeiro teve 500 viaturas por ano de reposição. Hoje tem. Agora, você fala, mas o que está acontecendo então? Nós temos hoje uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Nós temos uma ADPF, que é uma ação judicial, chamada ADPF das favelas, ou ADPF 635. O que ela fez? Ela impôs regra para que a polícia entrasse nas comunidades. Ela criou um conceito de extraordinariedade. O que é isso? Para que a polícia entre, tem que acontecer algo extraordinário. Ela tirou a ideia de ostensividade, que era o que tinha, e criou a ideia de extraordinariedade. Faz isso na Zona Sul. Tira a polícia da Zona Sul. Então é o seguinte, o pobre deixou de ter o direito de ter a polícia todo dia. O que aconteceu? As facções dominaram os territórios quando a polícia não pôde mais entrar de forma ordinária. As facções dominaram os territórios. Então hoje nós temos territórios onde a polícia só pode entrar. Aí agora a nova agora é o seguinte, me perguntam, governador, a operação vazou? Eu digo, claro que vazou. Eu tenho que avisar 10 órgãos. Como é que não vai vazar? Eu tenho que avisar Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensor. Como é que não vai vazar? Cada operação que a polícia faz tem que comunicar esses órgãos todos. Todo mundo. Então como é que não vai vazar? O governador vazou, sabe se tem indício? Não, tem indício não, gente, vazou. Tenho certeza hoje em dia. Hoje toda operação vaza. Não tem mais como ter segredo. O pessoal brinca, né, que segredo entre 3 tem que matar um. Imagina segredo entre 10. Então, a DPF, ela fez no popular o mato crescer. Quando você não apara o mato todo dia, ele cresce. Essas facções começaram a ter o domínio territorial. E aí vem o segundo vetor. Criou-se audiência de custódia. Antigamente, o cidadão era preso e ele ficava lá, na cadeia, até ter a primeira audiência. Agora não. Agora a audiência tem que ser em 24 horas. Em 24 horas, a pessoa tem que receber se ela continua presa ou não. E há uma orientação do Conselho Nacional de Justiça que penas até 4 anos a pessoa responda em liberdade. O que está acontecendo? Todo mundo que assalta hoje é posto em liberdade em 24 horas. A polícia está prendendo o mesmo cidadão 20, 30, 40 vezes. O cidadão que rouba o celular, que furta o celular, rouba, ele está indo para casa no dia seguinte. É o famoso prende-solta. Hoje o criminoso, sobretudo nas áreas turísticas, quando o meu policial prende ele fala, pô tio, me libera aí, amanhã eu tô aqui de volta. E aí vem o terceiro fator. Você tem a lei de arma e você tem a lei de droga. Quando um traficante é preso com um fuzil na mão, o que deveria acontecer? Ele deveria responder pelo porte do fuzil, a pena de 16 a 24 anos, mais associação ao tráfico, pena de 3 a 10 anos. A sexta turma do STJ tomou uma decisão vinculante, que agora você tem que desqualificar o crime de arma para o crime de droga com agravante de posse de arma. Na prática, ele, em vez de responder 16 mais 3, 19, 24 mais 10, 34. Ele respondia de 19 a 34 anos de cadeia. Agora ele responde de 4 a 12. Como ele sai com um sexto da pena, em 8 meses ele está em casa. Um criminoso com fuzil passou a estar de volta em 7 meses. No Space Liberdade, a informação de que o governador carioca diz que já tem agendadas mais 10 operações contra o crime organizado. Enquanto o governador Cláudio Castro era chamado de picareta pelo corno pinguço, a Gazeta do Povo informa que o governo dos Estados Unidos enviava uma carta a ele sobre a mega operação no Rio. O governo dos Estados Unidos, por meio da Administração para o Controle de Drogas, DEA, e do Consulado Geral Norte-Americano no Rio de Janeiro, enviou uma carta ao secretário de Segurança Pública do Estado, Vitor Santos, expressando pesar pelas mortes de 4 policiais durante a Operação Contenção, realizada na última semana nas favelas do Alemão e da Penha. Em nome do governo norte-americano, o comunicado assinado por James Sparks
do setor de repressão às drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, manifestou condolências e se colocou à disposição para prestar qualquer apoio necessário. O fato é que, depois da mega operação no Rio de Janeiro, foram abertas novas vagas de emprego na favela da Penha. São mais de 130 vagas, como mostra aí a imagem ao lado. Os interessados podem se candidatar a chefe de boca, tesoureiro, responsável pelas armas, vapor, olheiro, fogueteiro, embalador ou até mesmo aviãozinho. E já que a modernidade chegou também ao mundo do crime, quem quiser atuar nesse universo pode enviar o currículo para vitimasdasociedade@gmail.com. O jornalista Joaquim Ribeiro traz 3 notícias interessantes, todas relacionadas a este dia 5 de novembro. A primeira delas tem a ver com os Estados Unidos tomando a decisão de suspender o veredito do venezuelano Hugo El Pollo Carvajal para janeiro de 2026, em função de possíveis novas revelações que, segundo se informa, envolveriam o maior ladrão da história do Brasil. O Joaquim também lembra que hoje, 5 de novembro, Donald Trump comemora 1 ano da eleição para presidente dos Estados Unidos. E, é claro, não poderia faltar a informação de que hoje, 5 de novembro, é comemorada também a partida ocorrida há 3 anos do verdadeiro vigarista que atendia pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto muitos acreditam em teoria da conspiração, o fato é que o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, possui uma inédita, notável e inacreditável capacidade de mudar de um dia para o outro a fisionomia, a altura, a textura da pele, o tamanho da barriga, a maneira de falar, o sotaque e a capacidade de locomoção, especialmente para quem supostamente foi submetido a cirurgias bastante complexas. Aliás, uma notícia que circulou nas mídias sociais há pouco tempo e foi muito pouco comentada e que, por enquanto, fica lá dentro da cesta das teorias da conspiração, diz que no último encontro do maior ladrão da história do Brasil com o presidente Donald Trump, foi cuidadosamente monitorado pela inteligência dos Estados Unidos, que obteve diversas amostras para exames de DNA. A conclusão a que teriam chegado é de que nada, absolutamente nada, bate com a identidade do vigarista original, morto no dia 5 de novembro de 2022, lá na Bahia. Dizer o quê? Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. O jornal Valor Econômico informou que o Banco Central colocou um ponto final no chamado DREX, o projeto do Real Digital. Segundo as informações, o projeto não conseguiu corrigir a ausência de privacidade das transações, que é uma característica nata da tecnologia blockchain. Uma fonte confirmou o fim do DREX, mas afirmou que o movimento não deve ser interpretado como um fracasso, apenas que o entendimento do Banco Central é de que não é viável manter uma infraestrutura estatal para viabilizar esses negócios. A deputada catarinense Júlia Zanatta, que lutou ferozmente contra essa picaretagem comunistoide, comenta o fim do DREX.
O fim do Drex, é verdade? Recebi essa mensagem de várias pessoas hoje. Sim, é verdade. Uma fonte do Banco Central informou ao Valor Invest que o Drex naufragou, acabou, fracassou. A fonte também disse que não se trata de um fracasso, mas eu afirmo, é um fracasso. Dessa vez, eles fracassaram em nos vigiar, em nos controlar, em centralizar, em criar uma moeda digital centralizada pelo Banco Central. E essa vitória é do nosso mandato e é de vocês, principalmente de vocês, que compartilharam, falaram sobre o tema, assinaram o nosso manifesto Não ao Drex. Então eu quero agradecer ao trabalho de cada um de vocês e dizer que a luta vai continuar. O nosso combate não terminou, porque agora eles podem vir com outro nome. Dessa vez eles não conseguiram empurrar a goela abaixo, sem o debate com a sociedade. E ninguém caiu no papinho de mais modernidade. E é isso que a gente tem que aprender. Quando eles vêm com um papinho bonitinho, sempre desconfie que tem algo por trás. O desligamento agora da plataforma do Drex, do Real Digital, você sabe o motivo? Eu vou te explicar. Eles afirmaram aquilo que eu venho dizendo desde o começo, que não tinha privacidade, não resolveram o problema da privacidade. Eu estive recentemente no Banco Central, faz um mês, e falei na frente deles a preocupação do povo brasileiro. E o próprio Banco Central admitiu que não conseguiu proteger os dados dos brasileiros. E por isso que é importante continuar falando sobre o meu projeto de lei, o 3341 de 2024, que protege o dinheiro físico, e também da nossa PEC, que impede o Banco Central de criar qualquer moeda digital. E eu já consegui as assinaturas necessárias, 171 assinaturas necessárias, depois de muito articular, muito pedir, e já protocolei a nossa PEC. E essa vitória, repito, é de cada um de vocês, cidadão atento, que se informa, compartilha e assinou abaixo-assinado. E mostrou que não aceita viver sob vigilância financeira. Então é uma vitória da liberdade e da pressão popular. Nosso combate continua porque o nome pode mudar. Tamo junto e continue assinando. Não ao Drex. Assinem e compartilhem, porque essa vitória, eu garanto, é de todos nós, é de vocês. Você já deve estar sabendo, mas não custa repetir. A Flop 30, arapuca ambientalista fake, montada em Belém do Pará, é só para inglês ver. Se você realmente acha que a preocupação desses picaretas é com o meio ambiente, pense duas vezes. Para ajudar você a pensar, aqui vai um dado interessante. O Barco Hotel, onde o maior ladrão da história do Brasil está hospedado, consome de 135 a 150 litros de óleo diesel por hora. Ou seja, em 24 horas, o barco queima de 3.240 litros a 3.600 litros de óleo diesel. No portal Poder Nacional, a matéria informa que o iate Iana 3 pertence a uma empresa de Manaus, tem capacidade para até 65 pessoas e está atracado numa base da Marinha, na capital paraense. A matéria diz ainda que a Marinha chegou a oferecer uma embarcação própria para acomodar o cachaceiro ladrão, mas a oferta foi descartada porque não atendia às exigências do sofisticado grupo. O Planalto não divulgou ainda o valor do aluguel desse Iana 3. Como se vê, o desgoverno Petralha de ocupação é uma contradição em cima da outra. Ficar pontuando sobre defesa do meio ambiente num barco que queima quase 4.000 litros de óleo diesel a cada 24 horas. A Casa Branca criticou duramente a rede CNN pelo fato de a emissora se recusar a transmitir um importante discurso sobre economia do presidente Donald Trump. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, declarou no momento em que Trump fazia o pronunciamento, abre aspas, o presidente Trump está fazendo um importante discurso sobre economia e a CNN não está transmitindo ao vivo. Eles não querem que seu público ouça a visão econômica pró-crescimento e de América em primeiro lugar do presidente Trump. Eles não querem que as conquistas econômicas dele sejam divulgadas porque estão tentando ajudar os democratas nas eleições de meio de mandato. Fecha aspas. No Space Liberdade, a informação de que o muçulmano comunista antissemita Zoran Mamdani venceu a eleição para prefeito de Nova York.
com esse sorrisinho, este é o verdadeiro lobo em pele de cordeiro. O que ninguém consegue entender direito a essa altura é como uma cidade que experimentou o maior ataque terrorista islâmico da história resolveu votar para eleger um prefeito muçulmano. Neste dia 5 de novembro, em 1826, a Academia Imperial de Belas Artes era inaugurada no Rio de Janeiro por Dom Pedro I e a filha dele, Maria II. Em 1897, o presidente Prudente de Moraes escapava ileso de um atentado contra a vida dele praticado por Marcelino Bispo de Melo, um militar brasileiro. Em 1935 surgia o Monopoly, jogo que chegou ao Brasil com o nome de Banco Imobiliário. Em 1940, Franklin Delano Roosevelt era o primeiro e único presidente dos Estados Unidos a ser eleito para um terceiro mandato. Em 1982 era inaugurada a usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, se tornando a maior do mundo na época. Em 2007, o sistema operacional móvel Android era disponibilizado pelo Google. Em 2013, a Índia lançava a Mars Orbiter Mission, a primeira sonda interplanetária daquele país. E em 2015 ocorria o rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais, deixando 18 mortos e se tornando o maior desastre ambiental da história após a lama alcançar o curso do Rio Doce e, nas semanas seguintes, o Oceano Atlântico. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui essa oportunidade para agradecer a você, dessa grande família, por me receber na sua casa, prestigiar esse meu NetJornal e me enviar mensagens. Eu leio todas elas, mas eu confesso que eu não consigo responder a cada uma individualmente. Mas eu peço para você que continue me escrevendo e acompanhando o novo Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs em diversas plataformas, com algumas das primeiras páginas de jornais brasileiros e estrangeiros. Acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E lembre-se, a sua ajuda é sempre muito oportuna e sempre muito bem-vinda. Qualquer valor, não importa, qualquer valor será muito bem aceito. Aqui vai um forte abraço para o João Roque, lá de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, para o Carlos Augusto Crepaldi, Luiz Ângelo Lese Lima, Manuel Cabral da Mota, lá de Jaboticatubas, no estado de Minas Gerais, para o meu amigo Marcos Inácio Ferreira, Hugo Belém de Freitas, lá de Jaboatão, em Pernambuco, Antônio Marques de Araújo, Olívio Guerra, de Praia Grande, em São Paulo, Paulo Fernando da Silva Alves, Alexandre Alves, de Delray Beach, aqui na Flórida, e para o Ricardo Machado Magno. E mais uma coisinha. O filósofo e polímata grego Aristóteles, esse aí do meu lado, teve grande influência sobre a lógica, a metafísica, a ética e a política. Ele escreveu sobre uma grande variedade de assuntos, de ciências naturais à filosofia, de linguística à economia, de política à psicologia, além das artes. É dele uma frase lapidar, mas pouco difundida nesse universo paulo freireano do fazendão, que diz o seguinte: a ignorância não é não saber, mas recusar-se a aprender. Pense nisso. Até a próxima.